Aqui Jesus faz uma importante profecia com respeito ao Templo de Jerusalém. Essa profecia se cumpriu no ano 70. Nós vamos ver detalhes sobre o que Jesus falou. Então, no capítulo 24 do livro de Mateus, no versículo 1 diz assim: Tendo Jesus saído do templo, aqui ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Muito importante foi essa profecia, porque ela se cumpriu no ano 70. Os romanos, sob o comando do general Tito, invadiu Jerusalém. Em 14 de Nisan estava cercada toda Jerusalém e começou um processo de sítio que levou meses, que levou à destruição completa de Jerusalém e à destruição do templo. E realmente no templo não ficou pedra sobre pedra. Tudo foi destruído no templo. Nós devemos entender direito e ver os detalhes desse ponto que é do templo. Vamos ver. Do templo da época de Jesus, né? Do Novo Testamento. Então, o templo aqui, é essa parte aqui em amarelo, É só esse pedacinho aqui, bem pequeno. Então, esse era o templo. E Jesus estava, então, saindo do templo, né? Tinham certos requisitos que tinham para entrar nessa área ali. Depois, um terceiro muro aqui, tá vendo? Também cercava toda essa área aqui e protegia ela. E, finalmente, um quarto muro é aqui, Tá vendo esse muro aqui? Circulava toda essa região. Aqui, onde é que fica o Muro das Lamentações hoje? Então, como esse templo foi totalmente destruído, isso aqui foi tudo destruído, Não ficou pedra sobre pedra. Mas o general Tito deixou um muro aqui, que cercava o templo, E hoje é chamado Muro das Lamentações. E esse aqui nós podemos ver nessa área aqui, Essa área aqui é o Muro das Lamentações, Hoje os judeus choram e oram nesse local em lembrança do templo que foi destruído no ano 70. Porque o templo já não existe mais. O que existe ali naquele local, ali no templo? Vamos ver. Aqui num desenho um pouco mais perto, Aqui é o templo, aqui é o Santíssimo e aqui o Santo, E aqui é onde era o altar das ofertas queimadas. Aqui era o pátio das mulheres e aqui o pátio de Israel, né, dos homens. Aqui que estava Jesus quando ele falou sobre o templo. O templo aqui não ficou pedra sobre pedra. Aqui vocês podem ter uma imagem real dos templos de hoje, desse local onde estava o templo de Jerusalém. O templo estava aqui, nessa região aqui, onde está agora o Domo da Rocha. Isso é uma construção feita pelos árabes e pertence a eles que dominam essa área toda aqui, Aqui ninguém pode entrar aqui a não ser com autorização, e somente os árabes podem entrar aqui, tem essa permissão, né? Raramente outros podem entrar aqui, mas só com a permissão. Aqui era o templo de Jerusalém. Dessa distância, e o Muro das Lamentações, onde é que é? É aqui, Aqui é a região onde as mulheres vão orar, e aqui é a região dos homens, Esse aqui é o Muro das Lamentações. Ele vai aqui, até aqui. Mas ele prossegue, né? Esse muro vai por muitos metros. Essa área aqui, daqui até esse chamado Domo da Rocha, onde era o Templo de Jerusalém antigamente, vê-se que não ficou pedra sobre pedra, porque pode ver, está construído uma outra construção, não ficou pedra sobre pedra, como Jesus profetizou. E essa distância que tem daqui até aqui, eu vi no Google, né, dá 136 metros de distância. E tinha vários muros, né, antes de chegar ao templo. Portanto, esse muro aqui não faz parte do templo, né? Ele apenas cerca o templo. Não faz parte da construção do templo, né? Então, aqui, eles se reúnem, os judeus, para lembrança da destruição do ano 70,
e que isso foi profetizado por Jesus, né? E eles deveriam se lembrar disso também, né? Que Jesus profetizou o fim desse templo. E ele se concretizou no ano 70, pela destruição dos romanos, que destruíram esse templo, e aí os árabes construíram esse domo da rocha, que tem aqui uma cúpula aqui em cima, dourada, que é de ouro, e que eles gastaram 8 milhões de dólares para construir e colocar ouro ali, nessa área ali. Isso tudo pertence ali, essa área toda pertence aos árabes, né? E aqui nós podemos ver, ó, mas isso aqui é o Domo da Rocha, isso aqui não é uma mesquita. E aqui ficava o templo antigamente, o Santo e o Santíssimo, que foi totalmente destruído, não ficou pedra sobre pedra. Aqui adiante, aqui sim, nessa região, aqui nós podemos ver, ó, uma construção aqui. Esse aqui é uma mesquita árabe, ó. Aqui sim. E aqui embaixo nós podemos ver, então, os detalhes, né, as pessoas aqui, ó, do Muro das Lamentações, né? Portanto, devemos saber que o templo já não existe mais. Isso já desapareceu. E não foi permitido por Deus haver a construção. O primeiro templo, Deus permitiu, então, que se construísse o segundo, né? Pelos israelitas, porque ele foi destruído pelos babilônicos naquela época, né? Mas 70 anos depois, Deus já permitiu reconstruir de novo o templo. Agora já se passaram milhares de anos, 2000 anos, já quase 2000 anos, e Deus não permite a construção desse templo. Mas tem os árabes que impedem isso. Então, essa é uma situação crítica tremenda, né, que está tendo nesses tempos de hoje. Agora nós estamos no ano 2023 e eles têm tudo preparado, só falta o local, né? Mas eles também não acharam onde é que está a arca, né? A arca da aliança também. Mas Deus destruindo tudo isso, Deus demonstrou a sua ira contra o povo de Israel e que ela perdura até o dia de hoje. Porque Israel rejeitou o Mashiach, o Messias. O Messias prometido, que é Jesus Cristo. Ele veio, cumpriu toda a lei, cumpriu a Torá, seguiu tudo como deve ser e tornou-se o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Jesus realmente tira o pecado do mundo. Então, assim como os israelitas antigamente olhavam o cordeiro para tirar os seus pecados, né? Eles ofereciam o cordeiro em sacrifício para tirar seus pecados, e assim eles acreditavam que o cordeiro, aquele animalzinho, tirava o pecado deles. Então, e esse cordeiro representa Jesus, que perfeito veio para tirar os nossos pecados e nos dar a salvação eterna no seu reino. Portanto, eles rejeitaram o Messias, e o Messias disse, quando vir de Jerusalém cercado por exércitos, que no caso eram os exércitos romanos, que aconteceu, dizem que era fugir de Jerusalém, era para fugir dessa cidade, não era para voltar mais, né? Porque ela seria totalmente destruída, tanto Jerusalém como o seu templo, conforme foi profetizado. E os que não obedeceram isso ficaram presos no ano 70, em 14 dentro da Jerusalém, e foram centenas de milhares de pessoas. Tem declarações de Flávio José que falam em 1 milhão que foram mortos ali. Então, houve uma grande tribulação naquela época para o povo de Israel, conforme Jesus disse que todas essas profecias iam se cumprir naquela geração, e elas se cumpriram.